Fala trader, vamos dar sequência aqui no nosso curso, onde eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre estilo de negociações e a importância de você definir, de você ter um estilo para você estar trabalhando, que nada mais é ali do que o seu operacional, né? Então, antes de mais nada, deixa aquele likezinho lá no vídeo, muito importante aqui, tá? Em questão de segundinhos, você já ajuda a gente deixando um likezinho aí, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar a gente no PV, vai estar os links abaixo aí do nosso suporte. Pode deixar nos comentários abaixo aí do vídeo também, que a gente sempre tá de olho aqui nos comentários. E é isso, vamos lá falar um pouquinho aqui sobre estilo de negociações. No caso, né, sem um operacional definido, você opera essencialmente ali na emoção, em vez de ter uma abordagem ali bem adequada, né? Um estilo já definido, você vai estar operando na emoção. Você vai pegar a operação de compra e de venda sem nada definido, né? Sem um conceito, sem um porquê. Por isso que é essencial que você tenha uma boa estratégia definida. Inúmeras estratégias de negociações hoje dentro do mercado de Forex estão disponíveis. Você pode criar sua própria estratégia, tem estratégias prontas hoje na internet. Então você tem que escolher uma para que você possa realmente seguir aquilo. E depois que você segue aquela estratégia, você precisa definir a forma que você vai trabalhar. O estilo que você vai estar trabalhando, eu vou falar alguns estilos, né, de negociações aqui que a gente pode estar sempre trabalhando. Mas você já deve ter ouvido, né? Que manter o gerenciamento é a chave para se tornar ali, no caso, um trader bem sucedido. Tão importante quanto é a estratégia que você tem. Ela tem que estar ali fundamentada e testada. Você tem uma boa estratégia e você une com esse gerenciamento, você se torna um trader consistente no mercado. Uma estratégia, ela é uma organização ali de fatos, de regras que vai fazer com que você tenha a tomada de decisão de entrada e de saída do mercado. Então, se no caso ali, num plano completo ali que você definiu, incluir todos os seus gatilhos ali de entrada, entrar dentro do seu gerenciamento e você abrir operação, isso já mostra que você tem uma estratégia, você já tem um estilo de negociação definido e não está trabalhando ali sob emoção. Então, quando você define alguns gatilhos de entrada, você define ali pontos de entrada ali no mercado, você está definindo a sua estratégia, né? E tem alguns estilos de negociações para você trabalhar dentro dessa sua estratégia. O estilo de negociações hoje disponíveis e que o mercado fala bastante são os estilos de scalper, day trade, swing trade e position trade, né? No caso, o scalp, você vai buscar várias operações que são operações breves e lucrativas ali no dia, né? Então, dando por exemplo para vocês aqui, por isso que eu deixei até mesmo o gráfico aberto, você está analisando aqui o gráfico em M5. Aí você abre uma operaçãozinha ali de compra ou de venda, que ela venha dessa posição que ela está agora até aqui em cima só, que ela corra ali 5 pips, né? 50 pontos mais ou menos. Isso é uma operação de scalp, porque com 5 minutos, 10, 15 minutos, essa operação já pode fechar. São operações mais rápidas, né? Você fica. Operações de scalp você tem que ficar o tempo inteiro ali olhando para o gráfico para ver se o gráfico vai fazer aquela movimentação que você está esperando e já fechar a oportunidade. São operações que você vai analisar ali vela a vela. Então, por exemplo, você definiu essa compra aí só de 5 pips, mas você viu que tem uma vela ali de possível reversão, você já fecha a operação antes também. Você nem espera o gráfico continuar o movimento, mesmo que seja curto. Você abre e fecha operações de formas muito rápidas. Você tem uma leitura, né, dessas operações de forma muito rápida. Então, no caso do scalp, né, os scalpers, que são chamados os traders que trabalham com esse tipo de posição, eles pegam operações ali de períodos curtos. Primeiro estágio de um movimento, né, de uma operação ali, um movimento bem rápido, ou um padrão de gráfico que vai trazer um movimento ali curto. E também, né, eles normalmente têm um tamanho de conta um pouquinho mais saudável ali para poder gerar lucros maiores em pequenos movimentos. Então, os scalpers geralmente têm uma conta um pouco maior para que possa trabalhar com lotes maiores também. Porque se você está trabalhando com operações muito curtas e você tem uma banca pequena, trabalha com lotes baixos, os seus lucros vão ser muito baixos, né? Você vai ter um lucro bem pequeno naquela operação, ali de centavos, de $1 ali para cada operação, que no final vai ser difícil você conseguir realmente ver um lucro
a longo prazo. Então, quando você tem uma conta maior e você trabalha com lotes maiores, você consegue ver um resultado melhor. Então, geralmente, os scalpers eles trabalham ali com uma conta um pouco maior, tá? Com contas que você consiga trabalhar lotes expressivos para conseguir realmente ver um retorno com operações curtas, tá bom? O caso do day trade, ele é uma versão diluída de um scalper. As posições elas são abertas durante o dia de negociação e geralmente são liquidadas antes do fechamento do mercado. Então, por exemplo, eu abri uma operação numa sexta-feira ali, uma sexta não, desculpa, porque sexta, final da tarde já fecha o mercado. Vou dar um exemplo de uma segunda-feira. Eu abri a operação numa segunda-feira, 4 horas da manhã. Antes de fechar o mercado, eu vou liquidar essas operações, eu vou fechar essas operações. Então sempre vou ficar de olho ali no mercado que eu estou trabalhando, né? Se for o mercado asiático, eu abro lá, por exemplo, 9 horas da noite. Quando for fechar um mercado asiático, eu fecho a operação, eu liquido ela, não deixo ela aberta durante muito tempo. É como já diz, né, day trade, é do dia, é uma operação para um dia. Então ela fica aberta ali com menos de 24 horas de negociação, você vai abrir e fechar essas operações, tá? Então esse dali seria o day trade. O scalper, como eu falei, né? O trader scalper, ele abre e fecha as operações em questão de minutos. O day trade não. O day trade, você deixa a operação pelo menos correr durante um tempo um pouco maior. Então, você vai analisar, né, no caso aqui o gráfico, aqui nós estamos olhando, né? O gráfico M5 você vai analisar mais se você estiver trabalhando com scalper. Se você começar já a analisar o gráfico aqui em M30, o gráfico em H1 para pegar movimentos maiores, por exemplo, eu peguei uma venda aqui para o gráfico buscar lá embaixo, uma região de throwback. Aqui, ó, são 40 pips que o gráfico já teria que se movimentar. Então ele vai demorar um pouco mais de tempo para chegar lá naquela região lá embaixo. Então às vezes ele pode demorar o dia inteiro. Então chegou no final do dia, a operação pode estar aqui, não desceu até lá embaixo, ela pode estar aqui positiva. Você fechou a operação no final do dia, porque você trabalha com day trade, você não deixa mais do que um dia a operação aberta. Ou ela pode estar no 0 a 0, você liquida aquela operação, você fecha ela também. Ou ela pode ir no seu take e fechar naquele mesmo dia, né? Então, day trade é o nome ali das operações que são trabalhadas que podem ficar durante um período um pouquinho maior, mas não passando de um dia, tá? Sempre elas fecham em pelo menos ali um dia de negociações, ou pelo trader, né? A operação liquidada e fechada pelo trader, ou ela bate ali o seu take. Aí também tem a operação de swing trade. Ela é considerada ali para quem é um trader um pouco mais paciente. O conteúdo que a pessoa, né, que negocia esse tipo de operação tem que ter paciência porque ela pode demorar várias horas e às vezes alguns dias. Ou até mesmo, né, no swing trade não precisa nem ser alguns dias, pode durar algumas semanas. Então, por exemplo, eu abri uma operação agora. Isso daqui seria uma operação de swing trade, por exemplo. Eu abri uma operação agora e ela ser fechada, eu abri no H1, por exemplo, mas ela ser fechada e eu analisar o gráfico no semanal. Então, eu abri a operação aqui no H1, mas crendo que essa operação vai vir, por exemplo, aqui, ó, nesse suporte aqui embaixo. Falar, não, aquela operação vai vir no suporte aqui embaixo. A leitura do gráfico aqui, ó, tá semanal, certo? Então, o gráfico pode demorar algumas semanas para ele chegar aqui nessa região. Pode demorar alguns dias, porque olha só, a quantidade de velas aqui ó, da semana. Olha quantas semanas aqui. Então o gráfico pode demorar algumas semanas para chegar lá. Olhando o gráfico diário, por exemplo, eu olho a região aqui. Ah não, vou querer buscar o gráfico que ele vem até essa região aqui de suporte. Ó. O gráfico está começando a pegar uma tendência de baixa, eu vou esperar. Demora 5, 6 dias para ele chegar nessa região, mas ele chega. Isso é considerado um trade que está trabalhando com swing trade, né? São operações ali um pouquinho mais demoradas. Mas fala, Thiago, cara, mas além dessas operações, tem operações que podem demorar mais? A pessoa pode ficar mais tempo posicionada? Sim, é o chamado position trade. É a operação que muitas vezes o pessoal pega, muitas vezes não, né? Sempre que o pessoal pega esse tipo de operação de position trade, é operação a longo prazo, de forma semelhante a um investidor mesmo, né? Quando você, por exemplo, vai aplicar ali numa ação de uma empresa, você vai, compra ali
títulos daquela ação daquela empresa e deixa lá durante muito tempo, né? Você não fica fazendo day trade, você compra e deixa aquela ação aí trabalhando. Às vezes você deixa durante 1 ano, 2 anos aquela ação trabalhando. Então pode ficar durante meses, né? Você fazendo algum tipo de análise e muitas vezes a pessoa que trabalha com position trade, ela não trabalha com um stop, né? Ela pode deixar até mesmo o stop em aberto, ela arriscando o capital da banca dela ali. Então ela abre uma operação ali de position trade, por exemplo, aqui, ó, olhando o gráfico mensal. Ah, o gráfico chegou agora numa região muito forte de resistência. Então, estou querendo que esse gráfico aqui vai começar a pegar uma correção agora nesse CHF-JPY, para quem sabe chegar em regiões lá embaixo, né? Correção desse gap aqui, por exemplo. Então eu vou pegar uma posição de venda. Peguei uma posição de venda aqui, crendo que o gráfico vai até essa região. Tá no gráfico mensal. Olha quantos meses ele demorou para subir nessa região. Quantos meses ele não pode demorar para descer ali para pegar essa correção desse movimento e desse gap altíssimo que ele pegou aqui. Então pode demorar meses, quem sabe aí anos para fazer esse movimento se o gráfico começar a vir com velas muito curtinhas. Então esse é o tipo de posição que o pessoal chama de position trade. Ela pode demorar mais. E sempre dentro da sua estratégia, a sua estratégia no caso, ela vai depender do stop e do take que você define. O porquê isso? Se você trabalha, por exemplo, com o nosso operacional é de stop curto e um take mais longo. Então nós não temos um estilo de operação definido para cada operação que a gente faz. Por exemplo, nós podemos pegar uma operação aqui no nosso estilo de negociação, né, no nosso operacional, com stop curto e ela começar a ir a favor. E a gente trabalhando aquela ordem a favor. Quanto mais a favor ela vai, nós vamos protegendo ela. Então, tanto ela pode ser fechada de forma rápida, com estilo scalper, ou como ela pode demorar até um swing trade. Position trade bem difícil, porque nós nunca deixaríamos uma ordem aberta tanto tempo, né, durante meses. Mas ela pode chegar no scalper, pode demorar 1 semana em aberto, 2 semanas em aberto. Então ela um swing trade. Ela pode ficar algumas semanas ali em aberto, desde que ela esteja positiva. Porque nós trabalhamos o nosso stop e trabalhamos as proteções dessas ordens, como vocês veem a gente trabalhando em live. Então é importante você definir o seu operacional e dentro do seu operacional você vai conseguir definir ali o seu estilo de negociações. Nós não temos um estilo único trabalhado, para cada operação sempre vai depender, né, a forma, mas é o nosso estilo. Tem gente que, por exemplo, é mais adaptada a pegar operações mais rápidas. Ah, não gosto de deixar a operação durante muito tempo aberta, então abre e fecha operações mais rápidas. Tem gente que gosta de fechar no final do dia, abre as operações deles, fecha todas no final do dia. Tem gente que é mais position trade, não tem muito emocional ali, fala, caramba, o meu emocional não é muito bom, então vou pegar um position trade aqui, eu vou abrir a operação, vou definir um stop longo ali, ou vou deixar o stop em aberto, vou definir meu take e vou deixar a operação correndo aí durante meses. Então sempre depende mesmo do perfil da pessoa que está abrindo e fechando aquelas operações, do estilo de negociações. Esses estilos, né, podem variar de pessoa para pessoa e é sempre bom você definir seu estilo, o estilo que você vai mais se adaptar, porque o estilo que você vai se adaptar e se sentir confortável de operar é o que vai te trazer mais lucro. Você tem que estar confortável dentro do mercado. Tem pessoas que não gostam de operações rápidas, abrir e fechar operações de forma muito rápida, acha que é muito rápido, deixa a pessoa muito ansiosa, e tem pessoas que preferem períodos mais longos, e preferem, né, o scalper, de fechar de modo rápido, abrir e fechar as operações rápidas, e tem gente que prefere mais longo, que tem paciência, né, de deixar a linha aberta, que não vai ficar mexendo na operação, que abre a operação e não fica olhando para o gráfico, só deixa. Porque como é um position trade, ela vai demorar para fechar, né? Deixa o stop em aberto, então a pessoa está mais adequada àquilo, porque ela não consegue trabalhar de forma rápida ali no mercado, ficar muito tempo de frente para o gráfico. Então, por exemplo, quem trabalha com renda variável, ou desculpa, quem trabalha para uma renda extra, né, mais como uma questão ali de investimento mesmo, pode abrir a negociação e deixar ela correndo, né? Deixa ela correndo ali durante o mês inteiro, durante 2, 3 meses, a operação indo lá e quem sabe indo a favor, podendo potencializar o lucro daquelas operações para a pessoa. Então ela não precisa ficar na frente do gráfico, né? Ela pode trabalhar, fazer alguma outra atividade dela e deixar que o gráfico trabalhe por si. Então é bom você sempre tentar entender qual o seu perfil. Depois que você entender qual que é o seu perfil, você vai conseguir sempre ir adequando ali as suas operações, trabalhando a
ali o seu operacional para sempre conseguir obter lucro no estilo que você escolheu, definiu e está se sentindo confortável, tá bom? Então os estilos mais utilizados hoje dentro do mercado, estilos de negociações, são esses 4 que eu falei. Scalper, operações bem rápidas. Day Trade, operações que são fechadas no máximo até o final do dia. Swing Trade, que são operações que podem ficar aí durante dias e até semanas em aberto. E Position Trade, que são operações que podem ficar durante meses e quem sabe até mais de um ano aí aberta, operação posicionada no mercado, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ficou referente a estilo de negociações, deixa no comentário abaixo ou nos chama. Não esquece de deixar o likezinho no vídeo e vamos pro próximo vídeo. Vamos dar continuidade aí no nosso curso.